Pronto, está gravando. Boa noite para você que vai assistir de forma assíncrona, né, o vídeo. Eu estava aqui dizendo que na nossa aula de sexta-feira passada, que trata sobre princípios do direito ambiental, existe uma atividade que vale nota na parcial 1, vale meio ponto. Gente, se você ainda não fez, eu vou dar até uma dica, né, que eu acho que você faz rapidinho. Mata 2 coelhos numa cajadada só. Não é uma expressão ambientalista, né, que não é biocêntrica, matar os coelhos, mas é só para metaforizar essa ideia. Enquanto você está assistindo o vídeo, tu já deixa a planilha aberta, que eu deixei lá de modelo, e enquanto eu vou falando, tu já vai preenchendo ela, dá uma pausa, dá uma preenchida. Porque o que é que eu pedi para vocês nessa atividade de sexta-feira passada? Vocês precisam escolher dos 14 princípios que eu apresentei lá, 8, e desses 8 vocês vão colocar pelo menos 3 características de cada um. Então, enquanto tu tá assistindo o vídeo da aula, eu tô ali falando, né, eu tô explicando, a precaução se caracteriza pela ausência de certeza científica, aí tu dá uma pausa, já vai lá, precaução, ausência de certeza científica. Retoma lá o vídeo, aí eu vou te dar outras informações, aí tu pausa, já vai preenchendo. Eu acho que quando você terminar de assistir o vídeo, você vai acabar tendo demorado um pouquinho mais, né? Mas, em compensação, você já termina com a tarefa pronta. E aí, Sabrina colocou uma pergunta aqui. Tem que ser só dos princípios que você falou? Não, Sabrina, qualquer princípio do direito ambiental. A gente precisa ter cuidado com isso, porque, de repente, vem alguém, né, assim, que está sobrecarregado, um monte de trabalho e tal, e aí vê lá a tarefa e diz... eu vou botar os princípios que eu já sei, vou botar aqui legalidade, impessoalidade, aí eu não vou pontuar, porque esses não são princípios do direito ambiental. Então, a gente vai se ater a princípios do direito ambiental. Na aula que eu deixei gravada, eu procurei trabalhar com aqueles que mais são cobrados em concursos públicos, OAB, etc., que são fundamentais para a gente entender a disciplina. Mas, se você tiver contato com outros, né, porque como diz o Edson Milaré, a gente tem uma inflação de princípios ambientalistas no Brasil, são inúmeros, cada doutrinador, para dar um de expert, né, criar uma novidade, dar um nome novo, às vezes para um princípio que já existe, só muda a nomenclatura. Então, eles são diversos e vocês escolham, tá bom? Pode ser os que eu disse na aula e pode ser algum outro que eu acabei não prevendo. Tranquilo? Deixa eu ver se alguém disse alguma coisa a mais. Eu estou dando prazos acessíveis, pois é, Lucas. Por isso, gente, 5 de abril é o dia da parcial 1, né? Pelo amor de Deus, a gente vai ter bastante tempo. Ó, essa semana eu pensei assim, poxa, esse povo, né, não tem sossego, não tem paz. Toda sexta e toda segunda, acho que vocês já têm até medo de acordar e vir uma tarefa e bater na cara de vocês, porque dia das aulas assíncronas sempre tem uma atividade. Então, essa semana a gente não tem atividade. Como semana passada teve essa, né, de fazer esse mapeamento dos princípios, e na semana anterior teve a resenha crítica do filme, eu deixei essa semana vocês livre, leve e solto, sem nenhuma atividade pontuada, justamente para que, de repente, você utilize aí esse tempinho para colocar em dia, se você não fez ainda, e para dar de conta de outras coisas aí que vocês tenham para fazer. Então, por favor, né, do mesmo jeito que eu estou tentando ser o mais, o mais acessível possível com relação a esses trabalhos, me ajudem cumprindo os prazos, tá bom? Que a gente do jeito que vocês são super demandados pela gente é super demandado pela coordenação para cumprir prazo de lançamento de nota, isso e aquilo, e às vezes a gente não consegue lançar essas notas dentro dos prazos que a coordenação nos pede, porque a gente não recebe esses trabalhos, né? Então, até agora só tem 2, exatamente, Péricles. A primeira é a resenha crítica do documentário Home, foi a primeira atividade, né, a primeira semana de aula, era assistir o vídeo do YouTube e fazer uma resenha de 2 laudas, mamão com açúcar. E semana passada, que é essa aula dos princípios, para vocês assistirem e fazerem um resumo aí de 8 princípios que a gente fala lá na aula ou de outros. Então, por enquanto, são essas as atividades. E essa semana não tem atividade. A gente vai ter realmente só aulas conteudistas, né? Conteúdo novo, leituras para vocês colocarem em dia, mas sem essa pressão, sem essa cobrança de atividade, para poder dar uma respirada, uma equilibrada.
Beleza, gente? Alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, algo que vocês queiram dizer sobre a aula de princípios? Acho que eu não perdi nenhuma mensagem aqui, não. E aí, nada? Tá tranquilo? Tá bom, vou entender que esse silêncio significa que beleza. Gente, vou fazer um apelo. Se você não assistiu a aula sobre princípios, assista. Assista, tá bom? A gente vai começar hoje uma discussão sobre o direito constitucional ambiental. E semana que vem a gente já vai tratar de uma lei específica, a primeira lei que a gente vai estudar na disciplina, que é a Política Nacional do Meio Ambiente. E para que vocês consigam compreender essa legislação específica, né, que a gente começa a trabalhar na semana que vem, é indispensável a compreensão dos princípios, é indispensável. Então, assim, essa aula só tem 30 visualizações, ela precisa chegar nas 62 visualizações. Falando nisso, eu preciso que vocês me ajudem a espalhar aí, né, eu não sei se vocês têm um grupo de WhatsApp só da turma, porque o que a gente fica sem vocês poderem enviar mensagem, né? Então, enfim, eu queria que vocês me ajudassem a divulgar com o pessoal que a gente vai ficar fazendo frequência nessa aula de terça-feira, sempre ali por volta de 15 para 8, 10 para 8. A gente está sendo, vocês sabem que, né, eu já tinha até colocado isso aqui, que não sou aquela professora rigorosa da frequência, mas a gente vem sendo demandado pelo DTI para que a gente mantenha essas frequências atualizadas lá no portal acadêmico. E aí, como que eu estava fazendo? Quando acabava a aula aqui, eu recebo aquele relatório do Meet, que tem o nome da pessoa e o tempo que ela ficou logada. E aí, vendo esses relatórios, gente, tem gente que fica 5 minutos, 15 minutos, 10 minutos. Então, assim, a orientação é que quem fica tão pouco tempo acabe levando falta, né? Para evitar isso e também para evitar um trabalho grande para mim, que é de estar indo olhar nome por nome lá no relatório, eu vou fazer a frequência logo ao final da aula, não vou fazer no início, porque tem um pessoal que às vezes não consegue chegar no horário, vai se atrasar, enfim. E aí você, no final da aula, faltando 15, 10 minutos, eu faço a frequência, pronto, fica tranquilo. Mesmo que você tenha chegado só para responder a frequência, mas você está lá com a sua presença. É um contexto de andragogia, né, ou seja, pedagogia voltada para adultos, então vocês sabem muito bem se responsabilizar por essa questão, se querem ou não querem estar aqui ao vivo. Então, frequência por volta de 7h45 em todas as aulas da terça-feira, tá certo? Compartilha aí com os colegas, por favor, para que eles tenham acesso a essa informação. Se não estiverem, sei lá, interessados em participar do momento ao vivo, vem pelo menos para responder essa frequência. E, Péricles, exatamente, essa AVP1 vocês vão mandar para o meu e-mail, como está lá no cronograma da disciplina, tá certo? E na AVP2 a gente tem uma outra modalidade lá, mas não vale nem a pena falar agora, porque falta muito tempo. Mas qualquer coisa, se vocês preferirem, eu posso abrir um canal no Unileão Digital também, para poste aqui o seu arquivo de AVP1, e aí vocês já postam lá, talvez seja até mais prático, viu? E eu já dou a nota por lá mesmo. É melhor, né, gente? Sabrina e Luana concordam. E Ingrid, pronto, fechou. Beleza, Ítalo também, pois combinado, gente. A AVP1, isso, pois fica aquela insegurança, né, se realmente o e-mail foi recebido. Perfeito, gente. A AVP1, a data é a mesma, né, acho que é 5 de abril, e aí eu já deixo lá no Unileão Digital essa frasezinha, tá lá. Poste aqui seu arquivo de AVP1, e aí vocês vão postar, né, as 5 atividades. Fechou? Beleza de Creuza. Pois, se vocês não querem colocar, né, nenhuma dúvida a respeito lá sobre a aula de princípios, eu vou até fazer uma coisa essa semana, gente. Eu acho que sexta-feira eu vou deixar 2 gravações para vocês. Uma com o conteúdo que já está previsto no cronograma de disciplina e uma outra, uma extra. Assiste quem quer e tal, que vai ser algumas explicações sobre resoluções de questão de concurso.
que é como esse conteúdo ele é cobrado em concurso, esse dos princípios. Eu me preocupo muito com esse conteúdo, e aí quem não teve tempo de assistir a aula ainda, se liga lá na sexta. Eu acho que eu vou deixar, ou eu deixo só esse vídeo mesmo comentando questão de concurso, para vocês não precisarem ter mais conteúdo novo. A gente deixa para começar conteúdo novo semana que vem. O que é que vocês acham? Tá muito aperreado? Porque eu preciso que você. Não adianta só eu ficar aqui rebolando um monte de conteúdo, não. Vocês têm que acompanhar as leituras. Então, assim, sendo muito honestos e honestas, já deu para ler os materiais de leitura que estão lá? Sobre princípios, sobre a classificação do meio ambiente, né? Sobre a história do direito ambiental. Muita coisa, né? Pois vamos fazer assim, nessa aula de sexta, a gente não deixa conteúdo novo. Eu vou ministrar conteúdo novo nessa aula de hoje, aproveitar o momento síncrono. Quando for na aula de sexta, eu deixo uma gravação sobre princípios do direito ambiental ainda. E sobre esse conteúdo de hoje também, questões de curso, eu comentando a resolução, até para vocês perceberem como que esses conteúdos são cobrados, tá bom? Pego umas questões de OAB, pego umas questões de concurso e deixo uma gravação resolvendo essas questões para vocês, tá bom? Combinado assim? Pode ser? Tá ótimo, é melhor assim. Beleza, pronto. Tá ótimo, então fechou. Conteúdo só vai ser o de hoje, assim vocês têm tempo de colocar em dias a nossa disciplina, porque é uma disciplina de 80 horas, tem muita coisa para vocês lerem. Não é bacana deixar acumular, de jeito maneira. Bom, pessoal, vocês estão visualizando a minha tela? Alguém fala aí no microfone, por gentileza, porque quando a gente compartilha não dá para ver o chat. Tá dando para escutar, sim. E tá dando para ver a tela, a projeção, os slides? Tá sim. Tá, eu falei errado. Foi. Pois pronto. Gente, vamos recapitular. O que é que a gente já sabe sobre direito ambiental? A gente sabe, basicamente, que a discussão sobre o meio ambiente, ela é bastante recente no ambiente jurídico, ela vai remontar ali os anos 60, 70 do século 20. Até então, a gente tinha uma compreensão bem errônea, bem equivocada, de que os recursos ambientais, eles eram infinitos, eles iam ser utilizados à exaustão em prol do crescimento econômico, e nós não precisaríamos nos preocupar com a sua limitação, porque a ciência resolveria todos os nossos problemas num caminho de progresso, num caminho de sucesso, de substituição da força de trabalho. Essa foi uma compreensão, né, que nós tínhamos ali até os anos 50 do século 20, aproximadamente, e que a partir de então ela vai caindo por terra, ela vai se mostrando equivocada, na medida em que inúmeros problemas ambientais começam a acontecer em diversos países do mundo ao mesmo tempo. E especialmente porque a gente acabou de sair de um grande conflito mundial, a Segunda Guerra, em que ficou evidente, né, que o caminho da ciência não necessariamente é um caminho de progresso, de desenvolvimento, mas pode ser um caminho de conflitos, de mortes, de assassinatos, e por isso a gente precisa ter cuidado, né, com a questão da formação dos sujeitos. Beleza. E aí, nessas aulas que a gente trabalhou nas semanas anteriores, a gente disse que o conceito de meio ambiente, ele é bastante multidisciplinar. Nós dissemos que essa ideia de meio ambiente, que pode ser dividido em 4 dimensões, né? O meio ambiente natural, artificial, cultural e do trabalho, é uma mera convenção para facilitar o nosso estudo, para facilitar a nossa compreensão, mas nós sabemos que, na verdade, o meio ambiente é impossível de ser dividido, de ser quebrado. Basta você lembrar de quando você estava presencialmente lá na Unileão. Nós temos dentro do espaço do campus, onde funciona o curso de Direito na Unileão, o meio ambiente natural, óbvio, né? Aquelas árvores maravilhosas, a água, enfim, a gente tem ali meio ambiente natural, um monte de inseto, formiga, etc.
A gente tem o meio ambiente artificial, que seriam os prédios, as construções, as carteiras, a lousa, computador, etc. A gente tem o meio ambiente cultural, todo o conhecimento, né, que se tenta discutir, construir, conhecer, conjunto de hábitos que compõem essa expertise de prática de aprendizagem, né? E a gente tem o meio ambiente do trabalho, todos aqueles que estão na Unileão exercendo uma atividade laborativa. Então, quando você olha um espaço como esse, você diz, não tem como dividir o meio ambiente, é tudo junto e misturado, é tudo a mesma coisa, estamos todos inseridos nele, né? Nós somos meio ambiente natural. Esse meu ato de respirar, né, a minha constituição, a forma como o meu corpo se apresenta, isso é natural, isso é da natureza. Mas também existe aqui muitos elementos de meio ambiente artificial, a roupa que eu visto, os acessórios com os quais eu me enfeito, então está tudo interligado. Mas a gente percebeu que existem algumas classificações, algumas conceituações para o meio ambiente. A gente falou sobre conceituações doutrinárias, conceituação do STF, a conceituação da resolução do CONAMA, o conceito de meio ambiente que está previsto na Política Nacional do Meio Ambiente, que é um dos conceitos mais importantes que nós temos, porque foi pioneiro, né, inaugurou essa discussão. Então, a gente conversou sobre isso semana passada. E a gente conversou também sobre os paradigmas biocêntrico e antropocêntrico, né, que são os paradigmas através dos quais a gente vai interpretar essa legislação constitucional. Se a gente está mais voltado ao antropocentrismo, a gente coloca que o meio ambiente, ele é meio, ele é instrumento para garantir a dignidade da pessoa humana. Se a gente traz uma proposta biocêntrica, a gente coloca toda a vida, né, independentemente de ser humana ou não, como centro de todas as coisas. Então, nesse caso, o meio ambiente, ele é um fim em si mesmo, assim como a vida humana. Nós falamos ainda, né, na semana anterior, sobre a questão do conservadorismo e do preservacionismo, né, em que um está mais voltado para essa conciliação das atividades econômicas com o meio ambiente natural, as regras têm que ser flexíveis, o meio ambiente ele aguenta, a gente só precisa regular para que não haja excessos, e uma proposta que é mais radical, a gente deve evitar uma série de comportamentos, porque senão o meio ambiente natural não vai conseguir tolerar o nosso nível de degradação atual. Então, pessoal, nesse sentido, claro que isso aqui é só um resumo, né, porque a gente está aí há 7 dias sem nos encontrarmos assim ao vivo, e talvez você não tenha tido tempo de ler, então para que a gente não comece assim o negócio de uma hora para outra, né, para que a gente vá refrescando a memória, rememorando aí as últimas discussões. E na sexta, a gente falou sobre os princípios do direito ambiental, ou seja, aqueles valores que orientam e que dão liga às normas ambientais. Um dos grandes desafios de estudar direito ambiental no nosso país é que a legislação ambiental ela é bastante esparsa. Tem norma dos anos 60, 80, dos anos 2000, norma de uma época em que ainda não existia o paradigma da sustentabilidade, norma em que a gente já é regido pelo paradigma. Então, como que eu vou juntar tudo isso e transformar numa estrutura de um ramo do direito coeso, organizado, coerente, né, que eu consigo interpretar, mesmo com essas distâncias de tempo, espaço e de paradigma. E aí os princípios, eles são os valores que vão dar essa liga, né, que vão permitir que a gente interprete, levando em consideração uma linha de raciocínio organizada. E aí a gente falou lá no vídeo sobre o princípio da proteção, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, da prevenção, da precaução, do poluidor pagador, do protetor recebedor, do usuário pagador. O que mais que a gente falou, gente? Da sustentabilidade, né, do desenvolvimento sustentável, do meio ambiente ecologicamente equilibrado, da responsabilidade, do limite. Então, aqui só os que eu estou lembrando de cabeça que eu comentei com vocês, mas eu acho que tem alguns mais. E aí, esse foi o nosso último encontro, foi a nossa última, o nosso último diálogo. Então, gente, até aqui,
nos ajudou o Senhor, para que a gente não comece um conteúdo novo agora, sem que você tenha, assim, não, tudo isso que ela falou, tá aqui dentro da minha cabeça, faz sentido, tô de boa, pode seguir o bonde. É isso mesmo? Ótimo. Tô vendo, diminuir até a projeção aqui para poder ver o chat, né? O que é que vocês estão dizendo? Vocês estão dizendo que sim, ótimo, então vamos lá. Pessoal, quando a gente fala sobre direito ambiental constitucional, a gente também pode falar sobre direito constitucional ambiental. A ordem dos fatores não vai importar aqui para o resultado. O direito ambiental constitucional ou direito constitucional ambiental é aquela parte do direito que se dedica ao estudo do meio ambiente dentro dos textos constitucionais. No caso do Brasil, da Constituição Federal de 1988. Como eu já conversei aqui com vocês, essa perspectiva de estudar o meio ambiente, né, de se preocupar com a proteção do meio ambiente, ela é extremamente recente, ela remonta ali os anos 60 do século XX. É por isso que somente a partir dos anos 70 que as constituições, né, dos países, elas começaram a reconhecer o meio ambiente como merecedor de uma tutela especial. Então, assim, Francilda, você está afirmando que antes dos anos 70 do século XX não existia legislação ambiental em nenhum país do mundo? Não, não é isso que eu estou afirmando. Eu estou afirmando que essa legislação com caráter protecionista, não apenas para regular o uso, mas para proteger o meio ambiente como uma estrutura fundamental à vida, isso só vai acontecer a partir dos anos 60 do século XX. E quando se trata de Constituição, ou seja, a lei maior de qualquer país, pensando sobre essa proteção ambiental, isso só vai acontecer a partir dos anos 70, né? A Constituição espanhola, a Constituição portuguesa, né? Algumas aí, a chilena, a peruana, são pioneiras, né? Nessa preocupação em proteger o meio ambiente enquanto um direito constitucional. Como todos nós já pagamos direito constitucional, talvez alguns de vocês, não sei se vocês conseguiram assistir o documentário de ontem, vou até fechar aqui para ver o chat. Vocês conseguiram assistir, gente, o documentário que eu deixei, dos 30 anos da Constituição Federal de 88? Pronto, ótimo. Eu acho que quem viu, quando acabou o vídeo, talvez, né, tenha ficado assim, o que tem a ver com o que a gente estava falando, né, de classificação do meio ambiente, de princípio do direito ambiental, o que é que está fazendo aqui? Então, a minha ideia com aquele documentário foi só para que a gente pudesse reviver um pouquinho a história da nossa Constituição, porque vai ser muito comum ao longo da nossa disciplina que as pessoas afirmem, as pessoas que eu digo, alguns doutrinadores, inclusive, que o direito ambiental brasileiro ele é excessivamente protecionista, que a gente acaba prejudicando o crescimento econômico do país, na medida em que a gente tem regra demais para regulamentar o uso, né, dos recursos ambientais, isso pode atrapalhar a economia, etc, etc. E a quem pensa dessa forma, muitas vezes coloca a responsabilidade na Constituição Federal de 88, diz que é uma Constituição que estaria desatualizada, estaria no mínimo necessitando de um processo revisional, tutela demais, ela tem um caráter excessivamente democrático, excessivamente participativo, e aí eu acho muito bacana a gente revisitar aquele documentário, porque ele vai mostrar para a gente o cenário em que a Constituição foi feita, né? O contexto histórico em que esse texto ele foi produzido. E a gente vai ver que ele é fruto de muitos traumas, né? De pessoas que passaram aí por longos períodos de censura e de muito desejo de participação e de proteção de questões que até então nunca antes tinham sido previstas num texto constitucional brasileiro. Por exemplo, direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito à cidade, direito urbanístico, isso nunca tinha sido tutelado em nenhum outro texto constitucional. E a razão disso é aquele contexto histórico que o documentário nos apresenta, né? De que nós vivemos ali um longo período, ou pelo menos um razoável período,
em que a participação popular esteve reduzida e que questões ligadas à cidadania, né, à proteção de direitos fundamentais, foram muito desejadas. Então, essa Constituição, não à toa, nasce com esse caráter, né, protetivo e de ampliação da participação das pessoas e uma preocupação muito grande com a proteção de minorias e com a proteção de direitos fundamentais, que é o que o meio ambiente ele vai ser. Então, é por isso que eu queria que vocês assistissem, tá bom? Se a priori não ficou muito claro, é para isso. É porque, como a gente vai falar sobre direito ambiental constitucional hoje, é importante a gente entender o contexto em que essa Constituição ela foi elaborada. Qual foi a frase, Simária? Tu lembra mais ou menos? Sim. Ela falou assim, que tipo assim, dos principais da atualidade, né, dos principais desafios da atualidade era entender e discutir o risco da liberdade de expressão. Um mundo virtual que se expande sem regras e sem limites, numa sociedade polarizada e insegura. Nossa, isso mexeu demais, porque é a realidade que a gente está vivendo hoje. Pois é, interessante que nem é um documentário assim, né? Eu acho que, se eu não me engano, ele é de 2 anos atrás. E aí, né, as coisas só foram se acirrando nesse sentido. Interessante mesmo. Mas, enfim, vou voltar aqui. Então, vamos lá. Essa Constituição Federal de 88, então, ela nos traz, gente, só um aviso. Se a letra estiver pequena, alguma coisa assim, vocês quiserem abrir os slides aí nos computadores de vocês, ele já está disponível no Unileão Digital, viu? Esse material aqui. Os slides estão no espaço da nossa aula de hoje. Então, a Constituição vai trazer, como nós já vimos, né, lá no artigo 225, o meio ambiente ecologicamente equilibrado como um direito fundamental. E quando a gente fala sobre poder público, né, porque vocês lembram lá, né, que o texto vai trazer no caput do artigo 225, que é dever do poder público, né, esse meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente não pode reduzir esse poder público apenas ao executivo. Nós estamos falando do executivo, do legislativo e do judiciário, que dentro das suas competências constitucionais, a aula que a gente vai ter na próxima segunda-feira, né, seria a aula que eu ia deixar gravada na sexta, mas que vai ficar para a próxima segunda-feira, é um assunto extremamente cobrado na OAB, competências constitucionais ambientais, e aí provavelmente a gente vai ter um vídeo também aí de pelo menos uns 40 minutinhos para falar sobre isso, né? Então, o poder público, quando a gente fala poder público, a gente está falando legislativo, executivo e judiciário. Dentro das suas competências, eles têm por função a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado. De forma que o artigo 225, né, no seu caput, ele já é uma norma de eficácia plena. Não é preciso uma lei posterior para garantir a efetividade, né, de que se trata quando se garante esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Acho que isso aqui não é novidade para ninguém, né, por conta das aulas de direito constitucional. E o que a gente vai ter, gente, é o seguinte: como vocês sabem, eu não estou vendo o chat, então na hora que alguém quiser falar, por favor, abre o microfone. O que a gente vai ter é o seguinte: uma grande importância desse meio ambiente está previsto dentro do texto da Constituição, porque isso impacta o direito nos seus caráteres pedagógico, ideológico e político. Nós sabemos que não existe direito sem esse tripé, né? O direito, ele é pedagógico, na medida em que ele nos ensina quais são os comportamentos possíveis na vida social. Se a gente não realiza, por exemplo, você entra num elevador lotado, você solta um peido, o pessoal só falta morrer ali dentro, as pessoas passam mal, não tem como sair, um ambiente fechado, pode ser considerado até pecado, mas não vai ser considerado crime. O direito não previu esse comportamento como algo ilegal, ilegítimo, através do qual você possa ser punido. Ou seja, o direito não está ensinando, isso não tem valor jurídico, né, valor social suficiente para que o direito se incomode com a questão. Então, é algo que vai ficar para a moral, para a ética, para as normas de etiqueta social e não para o direito.
O direito só vai se preocupar em ensinar, ou seja, só vai ter função pedagógica, aquilo que é um bem extremamente relevante e que, por isso, merece a atenção do direito para que ele possa usar o seu poder coercitivo, né? Porque caso a gente não consiga que o sujeito realize esse comportamento por força da simples existência da norma, nós vamos fazer com que ele cumpra por força da possível punição. Então, o direito tem um caráter pedagógico, ele nos ensina o que é possível, o que é permitido, o que é justo, o que não é justo. Ele tem um papel ideológico, né? Aquilo que está garantido pelo direito reflete a ideologia da classe dominante, e aí eu não estou falando nem no sentido marxista da coisa, mas estou falando no sentido do que, em tese, né, numa democracia, a maioria compreenderia como sendo o mais justo, o mais adequado. Então, valores, né, ideológicos, nenhum valor é neutro. Por exemplo, a gente coloca na Constituição Federal a defesa da família, a proteção integral da criança, do adolescente. Então, a gente reconhece isso como valores, isso está ligado a uma ideologia, né? Uma ideologia cristã, né, que está ligada à nossa formação histórica, uma ideologia que valoriza a juventude como força, né, para a continuidade de trabalho, de oportunidades da nação, e por aí vai. E o direito tem um caráter profundamente político, né? Nós estamos o tempo todo fazendo escolhas. O que é que vai para as leis, o que é que vai para os códigos, o que é que vai para os princípios? Aquilo que se escolheu, né, que se entendeu que são os valores, que são as questões mais relevantes para a sociedade. Então, quando o meio ambiente ele passa a fazer parte de uma Constituição, nós estamos garantindo, gente, um status de proteção muito grande para esse meio ambiente pelo simples fato dele estar dentro do texto constitucional. Porque o texto constitucional ele é o mais importante do país. Então, ele é aquele que tem o maior valor ideológico, o maior valor pedagógico, o maior valor político. Tanto que a gente diz que a Constituição é a carta política do país, ou seja, ela demonstra as principais escolhas que aquele país faz no que diz respeito a como deve ser, a como será a sua economia, o funcionamento da sua política, do trabalho, quais serão os direitos fundamentais e etc. E aí o Canottilho, ele vai aqui enumerar alguns benefícios, né, que o meio ambiente vai ter a partir desse momento em que ele passa a ser tratado dentro do texto constitucional. No caso do Brasil, por exemplo, a Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma das principais legislações que nós temos, ela é de 1981. E ela já tem esse caráter protecionista. Ela é a nossa primeira lei, né, assim, que se diga, que tem um caráter de tentativa de unificar uma legislação ambiental mínima para a garantia da proteção do meio ambiente. E essa Política Nacional do Meio Ambiente, ela é de 81, então ela é importante, né? Antes da Constituição de 88, portanto, no Brasil, nós já temos norma que trata dessa proteção ambiental. Porém, não tem comparação a Política Nacional do Meio Ambiente com a Constituição Federal de 1988. Ela está no topo, né, da hierarquia das normas. Então, a Constituição, por si só, já traz inúmeros benefícios para essa proteção ambiental. O primeiro benefício que o Canottilho coloca para a gente é o benefício substantivo de não degradar e da explorabilidade limitada e condicionada. Eu não vou ficar aqui lendo slide para vocês, porque isso é um saco. Eu vou comentar aqui algumas coisas e depois vocês vão se comprometer a ler, né, esses trechos que eu deixei aqui nos slides, porque eles são bem importantes, tá certo? Para a nossa compreensão. Então, quando o Canottilho coloca que a Constituição ela vai garantir esse benefício substantivo de não degradar, ele está dizendo o seguinte: na medida em que a Constituição garantiu o meio ambiente ecologicamente equilibrado, por si só, ela já está dizendo que essa exploração ela é equilibrada. Ela não pode ser desgovernada, não pode ser uma exploração incondicionada, ilimitada. Nós precisamos garantir que haja enriquecimento, nós precisamos de crescimento econômico, mas nós precisamos que esse crescimento possa promover desenvolvimento. E desenvolvimento
sustentável, que foi o que a Constituição Federal de 88 elegeu, pressupõe que a gente vai respeitar os limites do planeta. Então, não existe mais simplesmente a vontade isolada do indivíduo, do empreendedor, de enricar a todo custo e dizer, mas eu estou contribuindo para a economia, eu gero emprego, eu gero renda, eu gero trabalho. Não, porque esse crescimento, ele precisa ser equilibrado para gerar desenvolvimento. Então, esse seria um primeiro ganho. Um segundo ganho que o Canottilho nos coloca, né, para o fato do meio ambiente estar dentro da Carta Constitucional de 88, é o fato de que ele vai ser respeitado a partir da sua função social. Isso impacta diretamente o direito de propriedade, né? Não é um direito absoluto, é um direito que precisa garantir, tanto que hoje a maioria dos autores não fala simplesmente função social da propriedade, mas fala em função socioambiental da propriedade. Nós precisamos fiscalizar esses proprietários, saber se essas propriedades, de fato, estão respeitando as normas ambientais. Se elas não estiverem, os proprietários poderão sofrer inúmeras sanções, inclusive a perda dessa propriedade. E isso é possível a partir de um respaldo constitucional. Então, é um ganho para o meio ambiente que haja esse respaldo na Constituição. Um terceiro ganho que o Canottilho nos coloca, gente, é o de que a gente vai ter o meio ambiente alçado ao status de um direito fundamental, né? As constituições, não somente a do Brasil, né, mas todas essas que eu citei, a Constituição de Portugal, a Constituição da Espanha, a Constituição do Peru, a Constituição do Chile, não tratam o direito ambiental como um direito qualquer. Ele é um direito fundamental. Quando a gente diz que é direito fundamental, a gente está dizendo que é indispensável, indissociável da promoção da dignidade da pessoa humana. Então, eleva-se esse direito a um status em que ele é indisponível, ele é intransferível, ele é imutável. Então, não poderiam existir negociatas que permitissem a diminuição da qualidade ambiental. Isso, inclusive, se traduz em um princípio que eu tratei com vocês na aula de sexta-feira, né? O princípio da vedação ao retrocesso ambiental, que, em regra, né, as normas que regulam o direito ambiental, elas nunca poderiam gerar diminuição dessa proteção. A gente tinha que sempre avançar. Então, um outro ganho, portanto, que o Canottilho nos coloca, é que, como o direito ambiental na Constituição, ele é elevado ao status de um direito fundamental, ele é inegociável, ele é intransferível, ele é indisponível. Nós precisamos protegê-lo, né, sob todas as coisas. E um outro benefício seria a diminuição da discricionariedade administrativa, né, e um aumento da participação pública. Gente, isso aqui é basicamente o que a gente vivia antes de 88, né? Protegia, por exemplo, um gestor municipal, um prefeito, um governador de estado, etc. Nós temos exemplos, inclusive, né, nos anos 70, 80, de sujeitos que exerceram cargos públicos, né, sejam eles políticos ou não, e que já tinham essa preocupação com a qualidade do meio ambiente. Mas isso, gente, por conta da formação pessoal desses sujeitos, por causa de valores personalíssimos desses sujeitos. Não porque fosse um dever ou uma obrigação. Esse dever, essa obrigação vai surgir de forma, assim, bastante categórica a partir da Constituição de 88. Então, hoje, por exemplo, não cabe a um chefe do executivo de qualquer município ou estado diminuir, desrespeitar, desconsiderar a proteção ambiental, porque a própria Constituição exige, diz que é direito fundamental. Então, a gente ganha em qualidade ambiental na medida em que a gente diminui essa discricionariedade. E nós também ganhamos porque, de forma muito clara, a Constituição garante a participação pública. Ela, como a gente viu na aula passada, né, de 7 dias atrás, nós falávamos que é dever do poder público e da sociedade civil, não cabe apenas ao Estado o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Todos nós somos responsáveis também por isso, seja fiscalizando o poder público, seja contribuindo com ações, né, propositivas ou negativas, deixando de fazer coisas que prejudicam a qualidade ambiental.
Então, quando a gente fala sobre essa participação pública, por exemplo, a questão da ação popular, né? Qualquer cidadão é parte legítima para propor uma ação popular em razão de danos ao meio ambiente, natural, artificial, cultural do trabalho. Então, tudo isso são ganhos, né, que o canotilho vai nos trazer, né? Se a gente precisar justificar, isso é típico das minhas questões de prova. Vou até responder essa aqui, porque quando você for responder no dia, você só volta para essa aula, né, e dá uma revisada no que eu estou falando aqui. Sabe, eu posso muito bem perguntar para vocês isso. Qual é a importância, né, da Constituição de um país abraçar o direito ao meio ambiente, né, o meio ambiente ecologicamente equilibrado? O que é que se ganha com isso? Então, eu espero que vocês tenham muita clareza para perceber isso. Os ganhos são que o meio ambiente passa a ser um direito fundamental, que o meio ambiente passa a ter o dever de ser protegido, isso diminui a discricionariedade administrativa, isso amplia a participação pública, as pessoas passam a ter o dever de respeitar, de fiscalizar, de garantir essa qualidade ambiental. A gente vai ter essa essência de promoção da dignidade da pessoa humana a partir dessa tutela constitucional, tá bom? Então, vou ler rapidinho essa citação do Canotilho, que ele diz o seguinte: o meio ambiente estar lá, ou seja, na Constituição Federal, ele está no lugar mais elevado da hierarquia jurídica. Isso serve de lembrança permanente da sua posição dorsal entre os valores indisponíveis da vida em comunidade, né? Coluna, é só você lembrar da coluna, né, vertebral, ali está no dorso, garante o equilíbrio. A gente percebe que se a gente tirar essa proteção ao meio ambiente, a gente vai balançar toda a estrutura. Vamos estar prejudicando a economia, a política, a qualidade de vida das pessoas. Então, essa citação dele aí, eu acho que resume bem, né, essa importância, né? O meio ambiente, ele se apresenta como uma superioridade, né? Um direito hierarquicamente superior àqueles que não estão previstos no texto constitucional. E a gente garante também, através da Constituição Federal, especialmente da Constituição Federal de 88, né, a existência de princípios, que justamente foi nossa aula de sexta, né, tá bem de maneira muito expressa, muito explícita, logo no artigo 225, pelo menos 3 dos princípios que a gente trata naquela aula, né, o princípio da proteção, da prevenção, da responsabilidade. Então, isso também garante, né, que esses valores, eles vão estar presentes para orientar toda a tutela ambiental que se pretende realizar no país, para que a gente, de fato, possa tratar o meio ambiente como direito fundamental. Tranquilo, gente? Vou dar uma parada aqui para olhar o chat e ver se vocês colocaram alguma coisa. Algum comentário? Beleza, então, vamos seguir. Vou voltar aqui para a apresentação. Bom, então, como eu disse para vocês no início da aula, né, apenas os países que elaboraram as suas constituições depois da década de 70, eles tiveram condição de colocar o meio ambiente no rol dos direitos constitucionais, né, ou seja, no texto das suas constituições. Quem pagou sustentabilidade direitinho o semestre passado consegue explicar isso de forma muito tranquila, porque vai lembrar que em 1972 aconteceu a Conferência de Estocolmo, a primeira conferência internacional promovida pela ONU para tratar sobre proteção ambiental no mundo. O Brasil participou dessa conferência. Desde então, os países do Ocidente, eles se voltam para essa perspectiva de proteção ambiental. Então, é nesse sentido que, né, somente a partir dos anos 70 a gente vai ter isso. E aí, alguns exemplos de constituições pioneiras, né, que nos antecederam nessa proteção ao meio ambiente, e a gente não está falando aqui só de meio ambiente natural, né, a gente está falando nessa perspectiva multidimensional, foi a Constituição do Chile. Olha só o que é que ela assegura: a todas as pessoas um ambiente livre de contaminação, impondo ao Estado o dever de velar para que esse direito não seja transgredido, né?
Constituição, e aí contaminação interpretada no sentido de poluição, de diminuição da qualidade ambiental, né? Por isso que pode ser um prejuízo na cultura, no meio ambiente artificial, na diminuição de proteção ao trabalho, né? Nessa visão plural. A Constituição do Panamá, de 1972, estabelece como dever fundamental do Estado propiciar um meio ambiente sadio, combater a poluição. Constituição da Iugoslávia, de 74, né, foi uma dessas pioneiras. O homem tem direito a um ambiente de vida sadio. A comunidade social assegura as condições necessárias ao exercício desse direito. Então, aí, de forma muito clara, né, a ideia de que o dever não é apenas do Estado, toda a comunidade tem respeito, tem que atender a isso. Em Portugal, a Constituição de 76 estabelece: todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado, e o dever de defender, ou seja, mais uma vez colocando aí, né, a ideia de que não é apenas um direito, mas é também um dever de todos. A Constituição chinesa, né, de 78, afirma ser prioridade de todo o povo as jazidas minerais, as águas, florestas, terras incultas, que o Estado protege o meio ambiente, os recursos naturais, tomando medidas preventivas e lutando contra a poluição e outros males comuns. A Carta do Peru, de 80, todos têm direito de viver um ambiente saudável, ecologicamente equilibrado, adequado para o desenvolvimento da vida, preservação da paisagem e da natureza, sendo dever do Estado prevenir e controlar a poluição ambiental. Então, todas essas constituições antecederam a Constituição Federal de 88. Como vocês podem ver, não é uma ideia original nossa, né, essa expressão meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ela já tinha sido utilizada por outros países. No entanto, foi bastante inovador, né, e bastante moderno para a época a adoção do paradigma da sustentabilidade. Nenhuma Constituição, né, antes de 88, tinha tido condição de tratar de sustentabilidade. Quem pagou a disciplina direitinho no semestre passado sabe muito bem responder por quê. É porque o paradigma da sustentabilidade ele só vai nascer em 1987 no relatório Brundtland. Então, seria impossível que essas constituições já o previssem, sendo que são da década de 70, tá bom? No que diz respeito ao Brasil, antes de 88, a gente não teve nenhuma constituição se preocupando com a proteção do meio ambiente de forma específica. Nem sequer existe essa expressão meio ambiente, né, nas constituições anteriores. Então, veja como é algo novo. E eu digo isso, gente, eu repito, eu bato muito nessa tecla, porque ao longo da disciplina, às vezes vai dando um desânimo, né? A gente estuda como é lindo na lei, e aí na prática a gente se depara com uma situação da nossa realidade cotidiana, né, e nacional, completamente diferente daquilo que a gente vê na norma. Então, não é para a gente desanimar, mas é para a gente compreender historicamente que é algo muito novo, ainda é muito novo, tem 30 anos aproximadamente, né? 30 e poucos anos, ainda é muito novo. E por isso, ainda está passando por esse processo de consolidação. Então, a gente não pode simplesmente entregar os pontos e dizer que não deu certo, que é uma proteção falaciosa, mas nós precisamos reconhecer que, como essa ideia de meio ambiente, enquanto um direito fundamental, enquanto garantia de sadia qualidade de vida, é algo muito novo, é algo que nossos avós, por exemplo, não vivenciaram, é por isso que ainda é tão difícil criar uma consciência ambiental coletiva, de fato, protecionista. Porque ainda está inserido dentro do imaginário, né, nacional, dentro das representações, dentro das narrativas, né, que são ditas aí no cotidiano, que isso é bobagem, que o meio ambiente ele é infinito. Ah, quando eu era menino, já falavam nesse negócio de buraco da camada de ozônio, tá aí até hoje, nunca aconteceu nada. Então, isso é porque o nosso ramo, ele ainda é muito jovem, né, e ele ainda está num período de consolidação. Isso aumenta a nossa responsabilidade com a difusão dessas informações e com o exemplo, né, de cuidado e de respeito que a gente precisa adotar. Mas, enfim, a Constituição do Império, né, a de 1824, ela trazia uma norma ali no artigo 179, que poderia ser considerada ambiental se a gente forçar muito a barra, né, numa interpretação extensiva, porque ela proíbe a indústria que é contrária à saúde do cidadão.
e o meio ambiente ecologicamente equilibrado, em tese, é aquele que tem salubridade e rigidez. Então, numa interpretação extensiva, não se pode falar em meio ambiente, não é meio ambiente como direito fundamental, mas a gente pode ver ali uma preocupação de uma norma reguladora de uma atividade econômica que se preocupou ali com a saúde das pessoas. Quanto ao direito de propriedade, a gente sabe disso, né, que era absoluto. A Constituição da República de 81 vai trazer ali a competência para a União, para legislar sobre minas e terras, ou seja, ao contrário do que a gente tem hoje, né, que nós temos competências concorrentes e comuns, né, a todos os entes federativos para tratar de proteção ambiental. Essa Constituição de 81 não trazia isso. A Constituição de 1934 continuava colocando, né, sob a tutela, sob a competência da União, essa questão da gestão das riquezas do subsolo, mineração, floresta, caça, pesca. A gente sabe que a Constituição de 34 inaugura essa ideia de função social da propriedade, mas aí realmente é muito social, ainda não existe essa consciência do socioambiental, mas ela já trouxe elementos interessantes, né, para o que futuramente seria proteção ambiental, porque ela já trazia a proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, ou seja, ao patrimônio do meio ambiente artificial e cultural. A Constituição de 1937 continua promovendo essa proteção ao meio ambiente artificial e cultural. E aí as cartas de 46, 67, a de 69, né, enfim, a que foi outorgada também durante o período militar, que se considera, né, que foi como se fosse uma Constituição, a que emendou a de 67, a emenda constitucional 69, vai trazer uma preocupação, mais uma vez, voltada para o econômico, né, para regular essa questão ecológica, para o aproveitamento agrícola, e dizendo que o mau uso da terra ia impedir o proprietário de receber auxílio e incentivo do governo, mas jamais de perder, né, a sua propriedade, como acontece hoje, né? Se essa função socioambiental não for cumprida, tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rural, a gente vai ter sanções que podem acarretar, inclusive, a desapropriação, né? Uma pessoa que tem uma propriedade urbana e ela não cumpre a sua função socioambiental, ela pode, por exemplo, ser obrigada pelo poder público a erigir uma construção ou a destruir aquela que está ali porque não se adequa às normas do plano diretor e construir de forma que se adeque, ou ter a penalidade de pagar um IPTU mais caro e progressivo no tempo, durante 5 anos, até se adequar a essa função. E se descumprir tudo isso, isso pode gerar até mesmo uma desapropriação. Então, a Constituição de 88, ela inova na medida em que ela apresenta de forma explícita essa preocupação com a proteção do meio ambiente. Primeira Constituição que vai trazer um capítulo dentro lá do título dos direitos sociais, né, como a gente viu, um direito difuso, um direito que é de titularidade de todos, e que vai elevar, né, de forma brilhante, a um direito fundamental, e que vai garantir inúmeros recursos e princípios e instrumentos para que a gente possa ter uma maior proteção. Como que essa Constituição, deixa eu ver aqui se vocês colocaram alguma coisa no chat. Não. Minha gente, tá bom? Vocês estão aí? Alô? Tem alguém aí? Tá ok? Eu tô aqui falando, né? E um bocado de informação, e eu não quero que vocês, né, vão me dando feedback aí. Tá legal, né? Opa, beleza. Tá bom, então. Estamos aqui, ufa. Por um momento eu pensei que estava só eu e o computador. Ai, que susto. Pronto, eu vou voltar aqui para a apresentação. Então, gente, pensando aí nessas questões, né, que a Constituição de 88 vai nos trazer, ela vai, portanto, prever 4 grandes regras, a Constituição Federal de 88. Primeiro grande direito: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular em proteção ao meio ambiente, um instrumento ainda muito pouco utilizado. Se a gente fosse
pudesse ter ações populares na proporção das degradações ambientais que acontecem nas nossas cidades, estados, etc., o judiciário estaria repleto disso, mas não é o caso. Tema de TCC interessantíssimo para os que gostam aí de direito ambiental, né? Mapear essas ações populares aqui em determinadas comarcas. Eu acho que isso é muito bacana para trazer um retrato, para você fazer uma análise, né? Uma avaliação, se esse instrumento está de fato sendo eficaz. Se ele não é utilizado, por que ele não é utilizado? As pessoas não conhecem esse direito, as pessoas não têm apoio, né, de uma defensoria pública, do Ministério Público para receber orientações, as pessoas não têm uma educação ambiental efetiva. O que é que vem impedindo a utilização desse instrumento, né, garantido constitucionalmente para a proteção do meio ambiente? Super tema, bem bacana. Regra 2, né? Isso é fundamental, gente. Tirou das costas da União, né? Antes da Constituição de 88, como a gente acabou de ver, né? A maioria dos textos constitucionais anteriores, né, que nós tivemos, eles colocavam a proteção das jazidas minerais, das terras devolutas, das águas, enfim, do meio ambiente, do patrimônio histórico, paisagístico, sobre a tutela, sobre a competência da União. Na Constituição de 88, essa competência ela vai ser distribuída, né? Nós vamos ter competência comum e competência legislativa concorrente. Então, essa proteção ela acaba sendo ampliada, né? Ela vai ser aí distribuída entre todos os entes da federação. Nossa aula de segunda-feira, importantíssima, assunto super cobrado que a gente precisa dominar. E vou logo avisando que eu sou dessas, né? Eu disse para vocês que eu ia ser transparente, não ia mentir. Não é fácil, porque exige decoreba, memorização. Vocês já conhecem as questões daquela bendita, daquela Fundação Carlos Chagas, e agora até as questões de estilo CESP já vem imitando, né? Bem decoreba. Assinale a alternativa que corresponde a uma competência do Estado, e aí tá lá. E você tem que decorar, tem que memorizar. Não conheço outra forma, né? Ler os artigos lá da Constituição que tratam dessas competências para que a gente saiba o que é que vai competir ao município, ao Distrito Federal, aos estados e à União. Mas esse é assunto para segunda-feira. Aqui é só para a gente reconhecer, né, essas regras que estão previstas, o que é que tem na Constituição sobre meio ambiente. Se alguém chega para ti e diz, mulher, eu sei que o direito ambiental, ele hoje é muito importante no Brasil, porque ele é um direito fundamental, né? Ele está previsto na Constituição de 88. Mas o que foi que essa Constituição de 88 fez? O que foi que ela garantiu? O que foi que mudou, né? Pelo fato do meio ambiente estar lá? E aí, esses são exemplos que você pode citar, né? A possibilidade de proteger o meio ambiente através de ação popular, a ampliação dessa proteção por meio dessa competência administrativa comum e competência legislativa concorrente, muitas regras dispersas. As pessoas acham que as pessoas leigas, né, não nós que estamos no curso de Direito, mas os leigos acham que a proteção ao meio ambiente, ela se resume ao que está no artigo 225. Isso é uma falácia, né? O artigo 225, obviamente, ele merece destaque, ele trata da questão de forma evidente, né? Mas nós temos diluído por todo o texto constitucional normas que implicitamente ou expressamente estão preocupadas com a proteção do meio ambiente. O artigo 170, né, que vai tratar aí da ordem econômica, todos os que vão garantir a sustentabilidade de forma implícita. Depois vocês vão, gente, que não, já são 7h30, né, e eu só falta, quando terminar a aula, eu tenho a sensação que eu corri uma maratona para conseguir falar tudo que eu acho que é importante para vocês a respeito do assunto. Então, se eu for parar para estar lendo o artigo, a gente perde tempo precioso. Então, tarefa de casa, procurar, né, sair da mesmice. Todo mundo sabe que o artigo 225, ele concentra ali o que a gente tem de mais específico, importante sobre proteção ambiental na Constituição. Mas a gente esquece que existem outras regras diluídas no texto constitucional que também nos garante essa proteção. Então, vai lá visitar os artigos que eu já deixei aqui para vocês em destaque. E um outro grande ganho é a gente ter um capítulo específico tratando disso. Gente, ter um capítulo dentro da Constituição é algo que realmente só uma força muito poderosa naquele momento poderia conseguir.
como eu espero que tenha ficado claro para vocês que assistiram o documentário ontem, né, sobre os 30 anos da Constituição, eram muitos os anseios populares naquele momento em que a Constituinte elaborava o texto, né? Tem até um momento no documentário que um constituinte da época, ele dá o testemunho, né, de que ficavam recebendo bilhetes, as pessoas na rua faziam bilhetinhos, né, pedindo como que queria que fosse o Brasil, o sonho que tinha de país, né? E aquilo era enviado, aquilo chegava, tanto que hoje, né, tanto na Câmara quanto no Senado, alguns desses materiais, inclusive, estão lá para exposição, né, para que as pessoas visitem, conheçam. Então, eram muitos assuntos que se pretendia, né, que estivessem ali dentro da Constituição. Então, houve uma verdadeira disputa de poder para ver o que é que efetivamente conseguiria entrar no texto constitucional e o que ficaria de fora. Então, o meio ambiente ter ganho um título, né, por mais resumido, curtinho que seja, já demonstra aí um ganho de poder, né, nesse aspecto ideológico do direito que eu estou tentando aqui comentar com vocês. Tranquilo, gente? Professora, Sim. sobre as constituições, é interessante notar a perspectiva também da decolonialidade, porque como é um assunto relativamente novo, essa discussão sobre o meio ambiente, não sei como a gente acredita que essa discussão vem da Europa, né? Mas estudando o histórico das constituições, a gente nota que essa proteção e regulamentação, ela vai se desenvolver mais na América. Ou seja, não vem de fora. Se você for notar historicamente, a gente já vem há um tempo construindo essa regulamentação e proteção. Basta olhar para o que é nosso. Exato. Muito boa a sua intervenção, né? Lembra aí o Boaventura de Souza Santos, com a discussão dele das epistemologias do Norte e do Sul, né? Normalmente aquilo que a gente valoriza como potencialmente importante, etc., vem lá do contexto europeu ou estadunidense, né? E há que se observar que aqui são as epistemologias do Sul, né? Que ocupam um aspecto importante. Embora a gente tenha as constituições de Portugal, Espanha e Iugoslávia, né? Nesse período aí, digamos, primitivo do direito ambiental, mas a gente tem inúmeros exemplos, né? Aqui da América Latina, especificamente, que já se preocupavam com essa proteção. Ótima colocação. Obrigada. Eu não ia lembrar de falar nisso. Então, o Canotilho coloca, né, que a gente saltou de um estado de miserabilidade ecológico-constitucional. O que ele quer dizer com isso, né? Miserabilidade ecológico-constitucional. Todas as constituições que a gente tinha antes de 88 colocavam o meio ambiente numa posição zero proteção. Se tratavam de alguma coisa, era só no sentido de como regulamentar a exploração. E ponto final. Que é bem típica, né, de um capitalismo aí liberal raiz. E aí a gente passa para um novo modelo de constituição, né, tanto que é uma constituição cidadã e tal, que já vai trazer, então, uma verdadeira opulência ecológico-constitucional, né, como se a gente vai sair de 0 a 100. Não tínhamos regras protecionistas e chegamos a uma condição que prevê todas essas garantias que a gente vem discutindo até agora. Como a gente já tinha dito, um direito de terceira geração, ou seja, um direito difuso, né, uma titularidade que a gente não pode dar a ninguém, que vai garantir o bem de todos, né? Está aí no caput do artigo 225. O meio ambiente é um bem de todos. E quem são esses todos? Se a gente quer interpretar por um viés restritivo, a gente vai dizer que são os brasileiros, natos e naturalizados, e os estrangeiros residentes no país, e os sujeitos que estão aqui, né, sujeitos à nossa legislação. Se a gente quer interpretar o todos de forma ampla, de forma holística, de forma universalista, a gente vai dizer que todos são todos os sujeitos que vivem no planeta Terra, inclusive sendo eles humanos ou não. É bem contemporânea essa discussão da proteção da floresta amazônica, né? As pessoas às vezes dizem, os países estrangeiros, eles não tinham que meter o bedelho na forma como o Brasil pretende desenvolver aí a sua proteção a essa floresta.
Então, se a gente defende isso, a gente está dentro de uma visão restritiva, considerando que o todos ao qual se refere a Constituição são os brasileiros natos e naturalizados e os estrangeiros residentes ou que estão vivendo, né, estão sujeitos à nossa legislação. Se a gente acha que a discussão tem que ser internacionalizada, que essa proteção deve ser garantida de forma solidária, né, aquele princípio que a gente falou na última sexta-feira, na aula gravada, princípio da cooperação entre os povos, né, todos os países têm que colaborar para a proteção dos recursos ambientais, do meio ambiente natural, artificial, cultural ou do trabalho, aí a gente está dentro dessa visão holística. Professora, qual é a correta? Não tem correta, né? Tem a que você se filia a partir dos seus aprofundados estudos e compreensão histórico-crítica do mundo. Francilda. Oi. Eu tirar uma dúvida. Na perspectiva do direito internacional, se um país não ratificar um tratado que reconheça essa proteção ao meio ambiente, caso ocorra, enfim, alguma ação, esse meio ambiente entra na perspectiva do limite de soberania ou não? E aí é uma outra pergunta que só a prática vai responder, né? A gente provavelmente iria levar o caso para Tribunal Internacional, normalmente a gente leva para Tribunal Internacional de Direitos Humanos, porque o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito humano fundamental, e aí a discussão vai girar em torno de que tipo de agressão que a gente está lidando, e, enfim, normalmente a gente esbarra numa perspectiva de soberania, porque mesmo países, às vezes, condenados, né, nessa perspectiva de Tribunal Internacional de Direitos Humanos, por exemplo, muitas vezes alegam essa questão da soberania, vive-se ali uma celeuma, o que muitas vezes funciona mais do que essa perspectiva, e aí é um assunto bem importante para trabalhar com o professor de Direito Internacional Público, né? Na minha visão, o que às vezes acaba impelindo mais, né, os sujeitos a cumprirem essas normas protetivas, como sempre, não sei se é uma expressão politicamente correta, mas como acontece na maioria das vezes, são os órgãos que conseguem controlar a capital. Então, financiamento de, por exemplo, Banco Mundial, FMI, e inúmeros outros organismos que financiam, que apoiam, que se colocam como fonte de recurso. Os projetos a eles submetidos, desde que eles decidiram abraçar o paradigma da sustentabilidade, obrigou que muitos países que até então tratavam essa questão de proteção ambiental de forma irrisória, acabassem tendo que elaborar leis, acabassem tendo que discutir projetos, acabassem por criar políticas públicas para poder ter isso, nem que fosse do ponto de vista formal, senão não haveria acesso a esses espaços que são importantes, né, para que os países garantam o que tão é precioso, né, e que se discute, que é a ideia de crescimento econômico, né? Essa é uma visão que eu tenho. Não sei se eu te respondi, mas acho que é por aí. Tranquilo? Sim. Quem é que está com direito internacional público, hein, gente? Que antes era o Hercílio, né? Agora é a Dani ou é o Miguel? Vocês sabem? Deixa eu ver se alguém respondeu no chat. Porque agora que, eu não sei, foi Johanna, não foi que tocou nesse assunto, eu acho que era um assunto tão interessante, sabe, para ser discutido. De repente, eu vou tentar descobrir quem é o professor de internacional público, e qualquer coisa eu trago para um diálogo com a gente, nem que seja num momento assíncrono, sabe, gravando um vídeo, uma discussão sobre isso, eu acho bem bacana, bem interessante. Eu não sei quem é o professor dessa cadeira nesse semestre, mas o Miguel debate muito nas aulas de Direitos Humanos, né? E ele é professor de internacional, então... O mestrado do Miguel, o que ele fez na Alemanha, foi na área de Direito Internacional. Então, eu acho que, se não é ele, é a Dani. Eu vou descobrir, viu, minha gente? E aí eu vou trazer alguma coisa para vocês nesse sentido, que é uma discussão bem interessante. Muito bem levantada, ó. Vamos nós, onde era que eu estava? É ruim fechar, porque depois, né? Eita, a gente avançou um bocado. Falamos disso já. Acho que a gente estava bem aqui.
É. Então, a gente falou sobre essa questão dos princípios. Pronto. Terceira geração, foi isso mesmo. Por isso que a Johanna lembrou, né, dessa questão internacional. A gente falou desse todos, né, beleza. E aí o meio ambiente ecologicamente equilibrado se baseia na ideia de que todos os organismos vivos estão, de algum modo, interrelacionados no meio ambiente, né? O que é que significa esse meio ambiente ecologicamente equilibrado? O José Afonso da Silva, o Edis Milaré, o Celso Pacheco Fiorilo, eu sempre uso esses três, gente, porque eles são base. Tipo, quem vai fazer concurso para juiz, né, prova oral, o que você não pode deixar de citar, não que os outros não sejam bons, mas é porque essas doutrinas estão consolidadas, né, pelo tempo em que são construídas, em que são utilizadas, servem de base muitas vezes para decisões de tribunais superiores. Então, Edis Milaré, Celso Pacheco Fiorilo e José Afonso da Silva são nomes que a gente repete muito aqui, não significa que vocês não possam estudar os materiais, mas eles trazem, né, meio que essa base doutrinária mais densa. Então, eles vão colocar que o meio ambiente ecologicamente equilibrado se baseia na salubridade e na rigidez. Mas isso tem a ver com o fato de que equilíbrio, gente, não é isso aqui não, né? A gente tem essa ideia de que equilíbrio é aquela coisa estática, tá ali perfeito, a bailarina naquela posição ponta do pé. E não é verdade, o equilíbrio, ele é dinâmico. Muitas vezes, para que a gente possa ter equilíbrio, né, no sentido de harmonia, a gente vai precisar aí enfim, um balanceamento de valores. Quando a gente discutir, por exemplo, a questão da vaquejada, né? A gente proíbe maus tratos aos animais. Na vaquejada, para os ambientalistas, né, principalmente ligados ao paradigma biocêntrico, esses maus tratos acontecem. Para ambientalistas mais ligados à perspectiva antropocêntrica, esse maltrato não acontece. Então, como que eu vou garantir essa proteção? O que fazer nessa situação? Então, quando a gente analisar essa decisão do STF, a gente percebe esse equilíbrio. Ele não é estático, ele não é imutável, a gente precisa ali harmonizar, né, os princípios para que a gente encontre soluções eficazes para essa proteção. Sadia qualidade de vida, né, que é basicamente, se a gente olhar pela perspectiva antropocêntrica, aquele meio ambiente que a gente está inserido, em que a gente é capaz de desenvolver as nossas potencialidades, né, promover a dignidade do sujeito humano. Se a gente olhar pelo paradigma biocêntrico, é esse respeito à vida como um todo, né, sem poluição, sem degradação, de forma que todos os organismos, vivos, não vivos, humanos, não humanos, possam ter a sua existência garantida. O Canotilho, no direito constitucional brasileiro, ele vai dizer que essa proteção ao meio ambiente, ela não acontece através de um único padrão normativo, né? A gente tem algumas técnicas para interpretar esse direito dentro da Constituição. É um pouquinho repetitivo, a gente já tratou sobre isso, é só mesmo para reforçar, né? O direito ao meio ambiente, ele é um direito fundamental, então a gente, quando for interpretar qualquer norma sobre direito ambiental, a gente precisa reconhecer que a gente não está tratando como um direito qualquer, a gente está tratando como um direito fundamental, né, de aplicação imediata e que não pode ser renunciado e que é inalienável e que é indelegável e que é inegociável e que é imprescritível. Então, é aquele direito master. E é um dever fundamental. Então, é um dever para o Estado e é um dever para todos nós, que vamos precisar ou agir positivamente para evitar danos ambientais, ou deixar de realizar algo, né, para que a gente se abster de fazer para que o dano não aconteça. Porque, como eu disse para vocês, nossa grande medida tem que ser prevenção e precaução. Depois que o dano acontece, é praticamente impossível, né, a plena recuperação. E os princípios, né, o princípio ambiental, eles vão estar lá de forma implícita ou explícita no texto constitucional, mas hoje a gente tem uma ampla produção doutrinária sobre princípios, como eu disse para vocês. Alguns autores, né, a exemplo do próprio autor que eu indiquei para vocês, o Fabiano, né, a leitura que eu deixei indicada na sexta-feira, ele faz essa crítica, né, uma verdadeira inflação de princípios. Às vezes a gente tem muitos e por isso acaba não tendo nenhum, porque se multiplicam de tal forma que a gente não consegue acompanhar.
mas o fato de existirem os princípios base, né, os basilares no texto constitucional, muito nos ajuda a interpretar as regras, né, esparsas que nós temos de direito ambiental no Brasil. Gente, e é isso. Assim, uma conversa preliminar. Essa é a primeira aula sobre direito constitucional ambiental. A gente tem uma segunda aula para tratar só sobre competência, né? A competência de cada uma das entidades federativas, competência administrativa e legislativa sobre matéria ambiental. Como eu disse para vocês, a nossa disciplina é um carrinho, né? É um trenzinho, tá tudo encarrilhado. Se você não entendeu isso aqui de hoje, vai ficar um pouco mais complexo entender essas competências. Então, pergunto para vocês, ficou bem compreendido? Está bem explicado? Vocês não têm alguma dúvida? Não está aparecendo ninguém aqui para eu pedir para aceitar. Acho que ele já deve ter entrado, né? Porque às vezes quando está na apresentação, aí fica um pouco difícil. Tranquilo, gente? Ótimo. Minha gente, sim. Eu tenho uma dúvida. E aí? Meio ambiente é um direito imprescritível, certo? Se houver alguma ação, vamos pegar o caso de Brumadinho. Caso não houvesse tido julgamento ainda, e houve julgamento na área civil, mesmo tendo essa responsabilização, depois de algum tempo, pode haver responsabilização na área administrativa ou penal? Sim, sim, porque são, vou chamar aqui de autônomas, certo? Tanto que a gente vai poder ser punido pelo mesmo fato civil, penal e administrativamente. Beleza? Certo, obrigada. Gente, eu estou aqui no celular abrindo o portal educacional, porque como eu sei que tem gente que vai responder a frequência no chat, então eu vou precisar olhar aqui para a tela. Mas se você quiser fazer uma caridade hoje, né, você na quaresma, de repente ainda não teve essa oportunidade, abre o microfone, né, para responder a frequência, que aí fica mais fácil para mim, para eu não ter que ficar aí olhando. Não está querendo entrar no celular, então vou ter que olhar aqui mesmo. Só um momento, tá, gente? Ô, gente, está dizendo que o login não sei o que, não está equivocado, lá. Acho que eu não vou conseguir fazer essa frequência hoje. Infelizmente, vou precisar pegar pelo relatório do Meet. Vou fazer uma última tentativa, só para um desencargo de consciência. Entre em contato com a base da linha RM, enfim. Eu vou pegar pelo relatório aqui do Meet, tá certo? E aí não se preocupem não, que mesmo que tenha ficado só 5 minutos, eu boto a presença. Só vou colocar a falta mesmo em quem não entrou de jeito nenhum.
Eu sei que já tem gente saindo, né, quando a gente disse que não vai ter a frequência, mas eu queria deixar para vocês 2 tarefas de casa, tá bom? Leiam o artigo 225 da Constituição e leiam esses artigos que estão aí nos slides. Os slides já estão disponíveis para vocês. Quando eu disse, olha, esses artigos aqui, eles também tratam de meio ambiente e estão fora lá do artigo 225, tá bom? Beleza, gente? Boa semana, bons estudos, força na peruca e até semana que vem, de forma síncrona e até sexta no vídeo. Beijo.